Meus irmãos, bom dia, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um dos nossos queridos irmãos e ouvintes. Convido os irmãos a acompanhar a leitura do Salmo de número 117. Salmo de número 117 está escrito assim: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco. E a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Oremos ao nosso Deus. Deus de graça e de bondade, a Ti rendemos toda a honra e toda a glória, toda a adoração. Ao Senhor que é eterno, excelso em glória e majestade, louvado e exaltado seja o Seu nome. Ó Deus, Te bendizemos e Te louvamos, porque reconhecemos a Sua bondade sobre nós. Te bendizemos e te louvamos porque reconhecemos o seu amor sobre as nossas vidas, a sua misericórdia sobre nós e a sua fidelidade de geração em geração. Senhor, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem sido em nossas vidas. Gratos pelo seu sustento diário, gratos pelo seu perdão salvífico sobre nós e a reconciliação que temos através de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ó Deus, nós Te bendizemos e Te louvamos, louvando e exaltando a Ti, porque do Senhor provém tudo o que precisamos para as nossas vidas. Receba, ó Deus, o nosso louvor e a nossa adoração e a nossa gratidão. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Exaltado, Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre.
Bom dia a todos, graça e paz. Seja o Senhor misericordioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Eu quero, para a nossa reflexão de hoje, ler no capítulo 9 de Daniel, dos versos 1 a 3, que está escrito assim: No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linha dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Nesses versículos de 1 a 3 do capítulo 9, mais precisamente os versos 1 e 2, descreve o momento em que Daniel, ao ler os escritos de Jeremias, ele percebe que os 70 anos do cativeiro do povo de Judá estavam perto do fim. E com essa percepção, Daniel volta-se para o Senhor em oração pelo povo. Veja os versos 3. Ele diz: Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Vestir-se de pano de saco e se assentar na cinza ou colocar a cinza sobre a cabeça era um gesto simbólico de arrependimento sincero, com humildade e contrição, ou seja, com confissão de pecados. Hoje em dia tem muitas pessoas que jejuam, mas faz isso de forma errada, com motivações erradas. Daniel aqui se volta para Deus em favor do povo exilado. E com base nesse texto, eu quero compartilhar com todos sobre o tema a intercessão de Daniel pelo povo. O que nos ensina esta oração de Daniel pelo povo? Quais as lições que ela nos traz? Em primeiro lugar, ela nos ensina como devemos orar a Deus. A oração de Daniel é uma das orações mais notáveis da Bíblia. E por que essa oração de Daniel é uma das mais notáveis? Porque essa oração de Daniel tem o objetivo de ensinar a respeito de como devemos orar a Deus, a forma correta como devemos orar a Deus. Em outros textos também mostram episódios da vida do profeta em que ele agiu como um verdadeiro homem de oração. Por exemplo, capítulo 6, verso 10, diz: Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelho e orava. Ele orava e dava graças a Deus diante da situação em que ele estava enfrentando, uma situação dramática, e ele costumava fazer isso por 3 vezes no dia. Foi por meio da oração que Deus revelou a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor no capítulo 6, verso 10. Então Daniel orou pelo decreto do rei. E aqui nos versos 9 ele orava pelo livramento do povo judeu do cativeiro babilônico. Nesse último episódio, Daniel já era um profeta idoso e que tinha passado a maior parte da sua vida em terra estranha. E ele presenciou muitas atrocidades e perseguições contra o povo judeu, mas sempre
foi um homem fiel a Deus e que orava a Deus da maneira correta, buscando sempre a misericórdia de Deus. A segunda lição é um castigo com justiça. Foi por causa da desobediência a Deus que o povo judeu foi levado cativo para a Babilônia sob o poder e a direção do rei Nabucodonosor, mas também para servir de instrumento do juízo de Deus, punindo o povo da aliança por conta do seu pecado. Deus já havia advertido o seu povo por meio dos profetas e chamado-os ao arrependimento, mas o povo não se arrependeu dos seus erros. E negaram-se a dar ouvido à palavra de Deus por meio dos seus enviados, os profetas. E o texto informa que Daniel fez sua oração a Deus ao entender pela profecia do profeta Jeremias que a duração da desolação de Jerusalém que seria de 70 anos e que esse período estava se aproximando do fim. Então, Daniel se humilhou perante o Senhor e o buscou com oração e súplica e jejum. Em sua oração, Daniel adorou o Senhor, confessou o pecado de Judá, reconhecendo a legitimidade do julgamento de Deus contra o pecado do povo. A oração de Daniel ela foi pela restauração dos exilados e pela manifestação da misericórdia divina com base na glória do próprio nome de Deus. A função do profeta era trazer ao povo a mensagem de Deus e consolar o povo com a palavra de Deus. A função do sacerdote era conduzir o culto e a adoração a Deus e apresentar o povo a Deus, buscando o perdão e a restauração. Daniel, porém, exerceu as duas funções em favor do povo exilado, pedindo a sua restauração. E, para finalizar, os versos 17 a 19 diz o seguinte: Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não retarde por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Portanto, Daniel faz aqui uma intercessão perante Deus em favor da restauração do povo de Judá. Ele era um profeta. Ele trazia uma mensagem de Deus direto para o povo, chamando-os ao arrependimento, muitas vezes mostrando as consequências que viriam se eles não se arrependessem. Trouxe uma mensagem de consolo, mas o povo não deu ouvido. E aqui agora ele entra na função de sacerdote, intercedendo pelo povo, confessando diante de Deus o pecado do povo de Judá e implorando com insistência, com súplicas. E súplica é um pedido com insistência, como que gritando por socorro, uma oração continuada até
obter uma resposta. Então foi isso que Daniel fez em favor do povo de Deus. Por isso que está no nosso tema a intercessão de Daniel pelo povo exilado, né? A intercessão de Daniel pelo povo. Que o Senhor abençoe e guarde a todos. Tenham todos um bom dia. E que essa mensagem nos impulsione a sermos pessoas que oram a Deus da maneira correta, com humildade e com objetivo definido. Que o Senhor abençoe e guarde a todos. Tenham todos um bom dia. Cruz eu vou, sem sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai. Justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Quanto é fiel, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Amém, meus irmãos. Grande é o nosso Senhor. Que Deus possa nos conduzir durante todo este dia, debaixo da sua vontade, debaixo do seu querer, e que a nossa vida possa louvar e exaltar o Senhor. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde, que o Senhor Deus continue fortalecendo a sua fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém e amém.